Olá, meus irmãos, minhas irmãs. Mais uma vez nós aqui, paz seja com todos, amém? Sejam aí todos muito bem-vindos ao nosso canal Partilhando o Pão. Estamos aqui gravando mais um vídeo para vocês, meus queridos, falando mais uma vez sobre o final dos tempos, amém? Sobre os sinais do final dos tempos, amém? Eu marquei aqui no caderno, estou olhando aqui para não esquecer. Marcos capítulo 13, é onde eu vou ler. Antes disso, eu vou pedir você, minha querida, está chegando agora, se inscreve aí no nosso canal, deixe seu gostei, compartilha nosso vídeo, clica nas notificações para que você receba vídeos novos. Sim, vídeos novos falando sobre o Evangelho de Jesus, amém? Vamos aí passar para a palavra que está no livro de Marcos, capítulo 13. Eu vou ler do versículo... Deixa eu ver aqui. Ai, perdão aí. Eu vou ler do versículo 7 em diante, tá bom? Até o 10. Diz assim, do 7. Não tenham medo quando ouvirem o barulho de batalhas ou notícias de guerras. Tudo isso vai acontecer, mas ainda não será o fim. Uma nação vai guerrear contra outra e um país atacará outro. Em vários lugares haverá tremores de terra e falta de alimentos. Essas coisas serão como as primeiras dores de parto. Vocês precisam ter cuidado, porque serão presos e levados aos tribunais e serão chicoteados nas sinagogas por serem meus seguidores. Serão levados aos governadores e reis para serem julgados e falarão a eles sobre o Evangelho, pois antes de chegar o fim, o Evangelho precisa ser anunciado a todos os povos. Amém? Presta bem atenção, meu irmão, minha irmã. Não fica com medo disso que está falando, dessas coisas aqui, porque nós não devemos temer. Nós temos que confiar que Deus, Ele vai nos guardar, Ele vai estar diante de nós o tempo todo. Mas aqui, olha, antes que Jesus volte, a palavra, o Evangelho dele, essas coisas que nós estamos falando, tem que ser pregada a todos os povos, amém? Tudo quanto é país, tudo quanto é, vamos falar igual no tempo da Bíblia, né? Tudo quanto é tribo, tudo quanto é ser humano, seja alemão, português, espanhol, italiano, francês, inglês, brasileiro, tribo, né? Índio, não importa, eles precisam ouvir o Evangelho. Estão falando, tem muitos vídeos falando sobre a palavra de Deus? Sim, muitos. Mas muito pouco fala-se sobre a vinda de Jesus. Muito pouco fala-se, né, amor? Sobre os sinais dos tempos, dos últimos tempos. As pessoas não estão preocupadas, né, com esse dia. E eu vejo aqui Deus falando e dando um alerta para cada um de nós. Se nós não ficar atentos ao que está acontecendo, nós não vamos ver os sinais. E os sinais estão aí, nítido, acontecendo todo o tempo, muitas coisas acontecendo. E nós achamos que a mente nossa está preparada o quê? Mas é natureza, a natureza faz isso, a natureza faz aquilo. Não, irmão, está escrito na Bíblia, está aqui na Bíblia, está escrito que o sinal dos tempos acontecerá tudo isso. Isso vai acontecer, está acontecendo e vão acontecer mais coisas. Aqui ele fala, no verso 12, Marcos capítulo 13, verso 12, um irmão entregará à morte o seu irmão, um pai ao seu filho, o filho levantará contra o pai, e tudo isso vão acontecer. E serem odiados de todos por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então ele está falando,
essas coisas vão acontecer. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então você tem que... duas coisas, dois caminhos. Ou você abre a sua mente para que a verdade venha entrar no seu coração, ou você fecha a mente para a verdade. A verdade está aí, está escrito aqui, está na Bíblia. Ou a Bíblia está errada. Nós estamos falando que a Bíblia está dizendo, a Bíblia está nos dando essa direção. E o Espírito Santo está falando a nós, fala ao povo. Fala da minha volta, fala que eu estou chegando, fala que eu estou à porta, logo estou vindo. Fala para ele, aquele que vão ser odiados, vão ser maltratados, mas persevere, fique atento e você será salvo. Então você não pode dar. Muitos vão e vir tentando passar em forma diferente, de maneira diferente, tentando levar você para um caminho que você pensa que não é o certo, é o caminho certo, esse caminho. Não, irmão. O caminho de Deus é uma luta, é uma guerra constante, é todos os dias, é uma guerra espiritual. Essa guerra espiritual está todos os dias. Aquele que serve a Deus é atacado todos os dias, todos os momentos. Ele está sendo atacado. Ele está sendo ali vozes que vêm na sua mente, falando para você desistir, falando para você largar tudo, para você se matar, para você não importar mais. Isso não adianta, irmão, adianta sim. Adianta, você tem que tomar essa decisão. Não dá ouvido às vozes que vão chegar na sua mente. O diabo está tão ali furioso que ele sabe que o final dos tempos está chegando. Ele sabe que o fim dele está chegando. E você precisa estar alerta. Você precisa estar alerta nesse momento. Porque as vozes ele vai tentar de tudo. Porque ele quer realmente, de toda forma, levar mais gente com ele para o inferno. Ele quer isso. Ele não quer ir sozinho. Ele quer cada vez mais gente com ele. Vai ser bom. Então você não pode ser um desses. Você tem que permanecer firme na verdade. Ele fala aqui, quando pois vós conduzirem para vós entregue, não vos preocupe com o que haveis de dizer, mas o que for. Vós fois dado naquela hora um falar, porque não sois vós que vai falar, mas sim o Espírito Santo. Amém? O Espírito Santo vai falar por você. As pessoas vão se levantar, as pessoas vão, de toda essa forma, tentar fazer você acreditar que você está errado. Que nem, amor? A gente ouve a palavra do Senhor e quando a gente fala para as pessoas, parece aos nossos olhos. E assim, a gente vê que a pessoa, quando nós falamos da vida de Jesus, então, meus amados, é o que a gente vê assim, quando nós falamos para a pessoa, olha, Jesus está voltando. Nós falamos direto, eu e meu marido, às vezes até em ar de brincadeira, mas nós falamos, mas é verdade, Jesus está voltando. E nós precisamos estar preparados. E nós, aos nossos olhos assim, parece que a pessoa nem dá ouvido, a pessoa não está nem aí. Como eu disse no outro vídeo, as pessoas já vêm com aquela mensagem cauterizada na cabeça. Eu estudava isso desde que eu era criança. Estou velha, minha mãe escutava, já morreu, e eu estou aqui. Jesus não voltou. Mas agora Jesus realmente está às portas. Que era a ordenança de Deus que sempre fosse pregado o Evangelho. E hoje as pessoas não pregam mais, por quê? Porque já passou tanto tempo, E Jesus não volta? Então assim, Jesus não volta por quê, minha irmã, meu irmão? Porque tem o tempo certo. Porque é Deus quem sabe o momento de mandar o Filho dele de volta. E quando ele voltar, como a palavra fala, nós precisamos estar preparados. E que nós oremos a Deus para que ele não volte no inverno, que ele não volte no tempo do frio, que ele não volte, naquela hora que a gente está
ali disperso, sem pensar em nada, igual o pessoal lá quando Noé estava lá construindo a arca. Noé levou 100 anos para construir aquela arca, e a palavra de Noé era que ia ter um dilúvio, e Deus mandou que ele construísse uma arca para a salvação dele e da família e dos animais. E aí, quem que acreditava? Noé era louco. Noé, é igual você aí, meu irmão. Louco, né? É igual você aí, meu irmão, minha irmã, olhando para nós aqui, falando, mas outro vídeo falando da volta de Jesus? Noé falou por 100 anos. E chegou o dia que Deus mandou que Noé entrasse na arca com a família. Os animais já estavam todos lá dentro da arca. E aí o próprio Deus fechou as portas da arca. Não fala na palavra que Noé entrou na arca, Noé fechou a arca. Não, foi Deus, né? Deus fechou a arca. O Noé selou ele lá dentro com a família e mandou o dilúvio. E as pessoas estavam fazendo o quê, meus amados? As pessoas estavam bebendo, fornicando, adulterando. As pessoas estavam vivendo a vida como elas queriam, de qualquer forma. As coisas da terra. Estavam casando, estavam brigando, estavam usando drogas, estavam bebendo álcool, sei lá, fumando, tudo lá, as coisas daquela época. E o dilúvio veio. E quem foi salvo? Quem Deus falou que ia salvar? Noé, a esposa, os filhos e as esposas dos filhos. E os animais, para recomeçar o mundo. Então, meus irmãos, nós estamos aqui, nós não somos Noé, mas estamos sendo como Noé. Estamos falando para você, Jesus está voltando, ok? Jesus está às portas, né, amor? É o que ele tem falado para nós. É o que ele está mandando fazer. Quando ele voltar, ele fala para que você não esteja dormindo. Como quantas vezes nós falamos ali, a parábola ali do homem que foi viajar e deixou os empregados ali, né? Falando dos talentos, tem tantas passagens que Jesus deixou ali na Bíblia para nós como exemplo, né? Quando o senhor da casa voltar, não pegar os seus empregados bebendo, comendo, dormindo, né? Pegar os trabalhadores da sua casa, cuidando da sua casa, trabalhando. Meu irmão, minha irmã, o Senhor está falando para você, olha, trabalha, cuida da casa que eu coloquei nas tuas mãos, eu entreguei algo nas tuas mãos para que você venha trabalhar com isso até a minha volta. E quando eu voltar, quando Jesus voltar, meu irmão, fala na palavra o quê? Cada um vai receber a sua honra, a sua glória, segundo o seu trabalho. Então, assim, sabe? Teve um tempo no começo dos nossos vídeos, todo mundo falando para nós, não viraliza, porque as pessoas querem ouvir, tem porta aberta, tem bênção chegando, tem tudo de bom, e tem, porque com Jesus é tudo de bom. Nós vencemos lutas terríveis essa semana. Eu venci, minha irmã, uma luta espiritual tão grande essa semana, que eu vou falar assim, olha, o inimigo tentando ceifar a minha vida. E eu ali no meu quarto, eu me levantei, eu me coloquei de pé. E ali eu derrotei Satanás ali com a força de Deus que estava em mim, que possuiu o meu corpo. O poder de Deus que estava em mim me ajudou. E eu pude ali vencer o inimigo. Mas ele estava ali ceifando a minha vida, ali deitada na minha cama. E furioso, né? Durante o dia, meu esposo no trabalho, passando uma opressão maligna terrível. O nosso filho estava ali fazendo os trabalhos dele e ajudando na casa, passando uma situação terrível. O inimigo tentando de um tudo para nos calar. Minha irmã, nós até tentamos mudar, sabe, os vídeos. Eu até pensei, vou começar a copiar, né? Já que é para nós falar da palavra do Senhor,
Vamos ver, assistir bastante vídeos e ver como é que elas fazem, vídeo mais curto, vídeo mais objetivo, mas as pessoas querem ouvir, e aí um dia eu estava estudando a palavra e eu coloquei num vídeo, e naquele vídeo o Espírito Santo falou assim, através da boca da pessoa: o que você está fazendo, minha filha? Por que você está mudando aquilo que eu coloquei nas tuas mãos para fazer? Por que você está olhando e tentando fazer igual aos outros? Você não é para fazer isso. E ali eu comecei a chorar, porque eu senti ali a presença do Espírito Santo. E eu recebi aquilo ali como um tapa. Por isso eu estou aqui, minha irmã. Ah, mas só uma pessoa, 2 pessoas curtiu, nem compartilhou, curtiu o vídeo. Só 18 pessoas visualizou, não importa. Eu estou aqui em obediência ao Senhor. Eu não estou aqui para falar o que as pessoas querem ouvir. Nós não vamos aqui nos postar na frente dessa câmera e nós temos passado lutas em cima de lutas para fazer isso. Mas eu vou falar para vocês. A verdade dói, né? O inimigo não vai me calar. O inimigo não vai me parar. O que nós vamos fazer é o que Deus nos mandou fazer. Jesus está voltando, irmã. Irmão, Jesus está voltando. Você tem trabalhado na obra? Você tem feito a obra do Senhor? Você tem falado do Evangelho do Senhor todo lugar que você vai? Ou você está esperando lá o dia do culto para ter uma oportunidade, para você subir lá no altar e você poder falar? Meu irmão, eu já falei em vídeos passados, o nosso altar é o mundo. O mundo é o nosso altar, o nosso púlpito. É aqui que Deus nos colocou para nós falarmos do Evangelho dele. Amém? Isso é o que nós temos que fazer. Jesus está às portas. E nós temos, como diz ali no versículo 10 de Marcos 13, temos que anunciar o Evangelho. Esse é o mandamento do Senhor para mim e para minha família e para vocês que estão assistindo esse vídeo. Amém? Aqui Jesus fala assim, né? No Marcos capítulo 13, verso 5. Então Jesus começou a dizer-lhes, acautelai vós, ninguém vos engane. Então, irmão, cuidado. Toma cuidado no que você está ouvindo. Se você buscar a direção do Espírito Santo, você vai saber se aquilo está sendo de Deus ou não. Ele fala: muitos virão em meu nome dizendo sou eu, e a muitos enganarão. Então está aqui a palavra. Eu não estou dizendo para você que eu estou falando de mim mesmo, mas o Espírito Santo está dizendo, né, para você se acautelar, para que você não seja enganado, né? Ali por coisinhas, não, isso aqui, não é coisinha fácil, coisinha, só alegria. Não, irmão. Eu também pensei nisso, que era só alegria, mas as coisas, de vez em quando, ficam meio apertadas as coisas. Mas ele disse: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Se eu permanecer firme, eu consigo passar. Por qualquer situação, eu vou passar. Deus fala: eu guardarei aquele que eu amo. Então, se Deus ama você, meu filho, fique tranquilo. Nós precisamos entender que as lutas vêm para mim, para você, para o ímpio, para aquele que não conhece o Evangelho, para aquele que conhece, todos vamos passar. É bíblico, meu irmão, minha irmã. A palavra de Deus fala, né, que nesse mundo teremos aflições, mas o Senhor fala: tem de bom ânimo, eu venci o mundo, né? Ele venceu, e se ele venceu e nós estamos nele, nós vamos vencer. É como eu falei para vocês, eu venci uma luta espiritual essa semana tremenda, e eu vi ali o inimigo saindo pela janela da minha casa. Por quê?
porque eu me levantei na presença de Deus e na força de Deus, e o poder de Deus veio sobre mim, e ali nós vencemos. Amém? Meu filho venceu, meu esposo venceu. Nós não podemos entregar, nós não podemos, como diz aí nas lutas, né? Nós não podemos jogar a toalha. Temos que permanecer firmes. Firmes no quê? Na palavra do Senhor. Amém? Vamos ficar firmes na palavra do Senhor. Vamos falar da vinda de Jesus. Vamos falar dos finais dos tempos, dos sinais que estão aí para quem quiser ver. Tudo está na palavra. Leia a palavra, estude a palavra e fale da palavra do Senhor. Amém, meus irmãos? Eu vou já aqui encerrar esse vídeo. Temos ainda muitos vídeos aí para fazer dentro dessas palavras, falando sobre a vinda de Jesus. Amém? Então, você que é temente ao Senhor, você que confia, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Ele vai adiante de vocês. Amém? As pessoas podem parecer não estar ouvindo, mas quem faz a obra é o Espírito Santo. Nós só nos deixamos usar. A palavra diz: e ouvireis a verdade, e a verdade vos libertará. Vamos falar a verdade, vamos falar a verdade, vamos falar a verdade, até que as pessoas ouçam e sejam libertas. Amém? Deus seja louvado e glorificado. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir.